E aí, tudo fantástico com você? Aqui é o professor Alex, você está no Fantástico Cursos e no segundo episódio da parte de cinema da série O que é Fantasia. No vídeo de hoje vamos visitar a década dourada da nerdice, os anos 80. Década essa que, como a gente vê em Stranger Things, ainda exerce influência no fantástico hoje, na literatura e no cinema. Porém, antes de começar a falar dos filmes, convidar você mais uma vez para a nossa live que vai rolar aqui no YouTube, no dia 30 de novembro, vai ser uma quinta-feira, às 20 horas, quando eu vou falar do lado gótico dos contos de fadas, justamente essa fronteira que separa a fantasia do gótico. Então, marca aí na agenda para não perder. Já entrando aqui na parte dos filmes, dizer que separei 25 títulos para falar aqui nesse episódio. Filmes que, alguns deles você não deve nem lembrar mais, mas que quando eu falar o título aqui, ou passar um pedacinho da cena, vai vir todas aquelas lembranças dos anos 80, caso você tenha vivido nessa época. Se não viveu, vai ser bom também para você ver de onde vêm essas influências que vêm aparecendo no cinema fantástico até hoje. E já começo metendo o pé na porta aqui com Fúria de Titãs e Excalibur, os dois de 1981. O primeiro que traz no enredo a história de Perseu contra o gigante Kraken para salvar a princesa Andrômeda. Eu falei brevemente no vídeo anterior, quando eu falei de Walt Disney e do mestre Ray Bradbury. Dá uma olhada aí. Já o segundo, Excalibur, continua sendo, mesmo após quase 40 anos, a melhor adaptação do romance A Morte de Arthur, de Sir Thomas Malory, feita para o cinema até hoje. E com certeza o melhor filme sobre Rei Arthur já feito. Já outro filme de 1981, esse bem menos conhecido, é O Dragão e o Feiticeiro, que vai se alinhar com vários outros filmes que eu vou falar aqui, cujo roteiro se alicerça em todo esse repertório de elementos da fantasia, como dragões, anões, elfos, feiticeiros, unicórnios e cavaleiros. Nessa linha vou citar O Último Unicórnio, de 1982, e O Cristal Encantado, com direção de Jim Henson. Jim Henson, que é o criador de Muppets e A Vila Sésamo, e que traz as aventuras do herói Jen e da sua companheira Kira, para tentar devolver uma lasca de um cristal encantado para a gema original, que está quebrada, e que pode salvar o mundo. Inclusive o anúncio da Netflix nesse ano de 2017, que iam fazer um prequel, ou seja, iam revisitar esse mundo do Cristal Encantado, já despertou a euforia dos fãs e a apreensão de outros. Vamos ver aí como é que a Netflix lida com esse clássico dos anos 80. Ainda dentro dessa linha, citar aqui o amado A História Sem Fim, de 1984, baseado no romance do alemão Michael Ende, de 1979, romance infantil, aliás, que é muito influenciado pelo antroposofismo, que como tal busca abordar tanto a ciência quanto a espiritualidade. Um filme que é cheio de cenas memoráveis e que marcou a infância de muitas pessoas que viveram nos anos 80. Clássico também, apesar de ser um filme com péssimo roteiro, é A Lenda, de 1985, de Ridley Scott, que traz um jovem Tom Cruise de 23 anos e a melhor representação do capeta até hoje no cinema, que é a do Senhor das Trevas, vivido pelo Tim Curry. Outro filme que teve muitos problemas, mas se tornou cult com o tempo, é Labirinto, A Magia do Tempo, de 1986, que traz David Bowie, talvez em seu papel mais icônico no cinema. E é engraçado a gente perceber que é o seguinte, o filme foi um fracasso de bilheteria, pois custou 25 milhões de dólares e só arrecadou 12 milhões, mas se tornou um dos mais lembrados pelo público dos anos 80, não apenas por ter sido uma produção do George Lucas, mas também por trazer a novata Jennifer Connelly como protagonista. E fechando essa leva de filmes de fantasia com esse repertório do maravilhoso, citar ainda A Princesa Prometida, de 1987, e Willow, Na Terra da Magia, de 1988, trazendo o aprendiz de mago Willow, um anão que precisa proteger uma bebê da rainha má Bravimorda, clássico da sessão da tarde. Outra tendência dos anos 80 vai se alicerçar na estrutura do Sword Sorcery, ou seja, do espada e feitiçaria, que vai remeter a toda essa tradição das revistas pulp do início do século XX. E o exemplo maior dessa leva é justamente o primeiro,
Conan o Bárbaro, de 1982, filme baseado no personagem do escritor Weird Robert E. Howard. O sucesso desse filme gerou continuações e spin-offs, como Conan o Destruidor, de 1984, e Guerreiros de Fogo, de 1985, trazendo a guerreira ruiva Sonja, ou Sonja, depende de como é que você quer pronunciar. O estrondoso sucesso de Conan gerou uma série de imitadores que no Brasil foram traduzidos por títulos com a palavra guerreiro. Ô década para gostar da palavra guerreiro. Olha aí, além de Guerreiro de Fogo, que eu já falei também, tinha O Príncipe Guerreiro, de 1982, Deathstalker, O Guerreiro Invencível, de 1983, Cru, de 1983 também, que muita gente também lembra com carinho, e A Rainha Guerreira, de 1985. Com um ponto em comum a esses filmes todos que eu falei aqui, esses filmes traziam heróis pertencentes à linha dos Swashbucklers, ou seja, heróis destemidos que lutam com espadas e que possuem personalidade extravagante e mesmo arrogante. Exemplo bom para entender esse perfil aí que eu estou falando dos Swashbucklers são os Três Mosqueteiros do livro Os Três Mosqueteiros de Alexandre Dumas. Saindo dessa tradição do Sword Sorcery, mas ainda falando de espadas e aventuras, cita aqui O Feitiço de Áquila, Lady Rock, de 1985, com a direção do Richard Donner, que foi o diretor de Superman, de 1978, e que trazia atores símbolos dos anos 80, que são o Matthew Broderick, lá do Eterno Curtindo a Vida Doidado, Michelle Pfeiffer, que era, sem dúvida alguma, a mulher mais bonita da década de 80, e Rutger Hauer, que muitos lembram como replicante do Blade Runner de 82. Ainda nessa pegada medieval, como não falar de Highlander, o Guerreiro Imortal, de 1986. There can be only one. Olha a palavra guerreiro aí de volta, que acabou gerando 3 continuações para o cinema e mais uma para o canal Sci-Fi em 2007, que contou inclusive com a participação do Christopher Lambert, o Highlander original lá do filme de 86. Além dos filmes, gerou também 2 séries para TV entre 1992 e 1998, que trazia na primeira série o Adrian Paul e na segunda série uma protagonista, que tinha o título de Highlander The Raven. Além disso, Highlander também gerou uma série animada entre os anos de 1994 e 1996 e uma série em quadrinhos, na verdade dividida em 2 momentos, entre 2006 e 2007. Já no contexto urbano, a dupla formada pelo diretor John Carpenter e o ator Kurt Russell, de filmes de ficção científica como Fuga de Nova York e Enigma do Outro Mundo, que eu falei lá no vídeo da ficção científica dos anos 80, dá uma olhada aí em cima, presenteou os amantes da fantasia com Os Aventureiros do Bairro Proibido. Esse também dava toda hora lá na sessão da tarde, de 1986. Filme que custou 25 milhões de dólares e que arrecadou apenas 11 milhões, mas que com o tempo se tornou cult entre os fãs da fantasia da época. Na época, até o diretor, o John Carpenter, dizia que o filme não fez sucesso porque a Fox estava preferiu promover o Aliens o Resgate, lá do James Cameron. E fora dessas 2 tendências que eu falei aqui, ou seja, desses filmes bem alicerçados nessa linguagem da fantasia, nas estratégias da fantasia, e também nos filmes sustentados por essa temática do Sword Sorcery, falar aqui de outros filmes amados até hoje pela sua história ou legado que deixaram. Na área da animação, ou baseados em animação, por exemplo, começar aqui com o ruim, que foi Os Mestres do Universo, de 1987, adaptação da série animada dos anos 80, He-Man. Já misturando animação com atores reais, falar de Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988, da Disney, filme que celebrava a chamada Era Dourada da animação americana nos anos 30 e 40, e que hoje volta a ser celebrado pelo jogo Cuphead. Sucesso de público e crítica, o filme resgatou o interesse por essa tradição
definição da animação e também é considerado um dos marcos iniciais da era moderna da animação. E falando de marcos, citar A Pequena Sereia, de 1989, também dos estúdios Disney. Filme baseado no conto homônimo de Hans Christian Andersen, apesar de fugir muito da história do Andersen, e que começou a ruptura da Disney com as princesas passivas, tipo Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida. Ariel é a primeira princesa que contesta e desafia o pai e decide lutar pela realização de seus sonhos, algo que se alinhava com as mudanças no perfil da mulher na sociedade de fins do século XX. E já que eu estou falando de filmes que se comunicavam com esse espírito infantil, fechar esse vídeo com dois dos mais amados filmes dos anos 80, que são Gremlins, de 1984, e Goonies, de 1985. No primeiro, que teve uma continuação em 1990, temos os simpáticos Mogwais, criaturinhas que parecem uma mistura de coruja com morcego e que vem com 3 regras para quem quer cuidar deles. Lembra das regras? Não deixar os bichinhos terem contato com água. Segundo, não alimentar eles depois da meia-noite. E terceiro, não deixar eles terem contato com luz forte. Se principalmente a primeira e a segunda regra forem violadas, o resultado são os Gremlins, pestinhas que trazem destruição em grande escala. Já com Goonies, produção e roteiro de Steven Spielberg e direção também de Richard Donner, temos uma aventura juvenil onde um grupo de meninos sai em busca de um tesouro escondido. Tudo isso regado a Cyndi Lauper na trilha sonora. Goonies, que é a inspiração direta para os moleques da série Stranger Things. E é isso. O vídeo ficou um pouco longo, mas não tinha como eu deixar de fora vários filmes, várias obras que marcaram tanto a infância e a adolescência de tantas pessoas que vão ver esse vídeo aqui. E também, novamente, para quem não viveu os anos 80, fica aí a dica para você observar de onde vem tanta influência para os filmes de fantasia que vêm sendo produzidos nos dias de hoje. E se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar sua curtida, assina o canal, ativa também o sininho aí embaixo, ó, das notificações para você ser informado quando sai um novo vídeo da série O que é Fantasia. E não se esqueça de marcar na sua agenda nossa live do dia 30, quinta-feira, às 20 horas, sobre o universo dos contos de fadas. Beleza? Então eu vejo você no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até lá!